pega... Eu fiquei olhando lá a de psicologia, por exemplo. Nossa, meu Deus. Tudo esquisito. Velho. Nossa, não vou nem começar a falar da psicologia, porque a psicologia no Brasil... Não tem neurociência, Não tem neurociência, cara. É uma loucura. Como assim? Um psicólogo assim, que vai tratar ansiedade, depressão, insônia, não tem neurociência? Como assim? Ou quando tem é pouquinho, ou é mal dado? Claro, tem exceções, né? Tem alguns cursos que devem ter mudado, a política, mas os que eu conheci, os que eu dei aula, os que eu conheci de colegas, geralmente é uma disciplina de neurociência lá no início, o resto é só, sei lá, um monte de outra coisa lá. O curso de psicologia no Brasil, ele nem fica junto com a saúde. Ele fica no Centro de Ciências Humanas. Tem o Centro de Ciências da Saúde, que tá a medicina, enfermagem lá. A psicologia tá lá com o pessoal da humana, da história. Eu fico assim, porra, daí vai sair matérias... Não, pelas matérias sim, mas e cadê aquele profissional que vai cuidar do cérebro das pessoas? Tinha que ter aula de neurociência, de microbiota. Com certeza, cara. Eu acho que devia. Vou dar um exemplo. Agora, vamos pegar um exemplo prático aqui. Estamos falando de que a universidade tradicional hoje não está oferecendo o que a sociedade está precisando. Tá, sabe uma coisa que eu acho que está precisando? Um curso de psicologia fundamentado em neurociência e na área biológica. Uma psicologia da saúde. Podia criar um curso novo, aí faria sentido. Tá um monte de gente doente, um monte de gente precisando de terapia, psicoterapia, caramba, 4. Inclusive os tratamentos que a gente comentou, usando psicodélicos, precisa de um psicólogo competente para acompanhar, que entenda de biologia, né? Porque estão dando um psicodélico para a pessoa. Ele tem que saber de circuito de cérebro, tem que saber de aprendizado, tem que saber de amígdala, tem que saber de dopamina e serotonina, lá. Tem que saber de farmacologia. Para um psicólogo, para fazer um trabalho adequado no tratamento de depressão, uma pessoa que está fazendo uso de um psicodélico, ele tem que saber farmacologia, cara. Como é que o fármaco, o que o psicodélico age, o que o psicodélico faz no cérebro, como faz, aonde faz, tem que saber. Se aí você olha a psicologia, eles mal têm neurociência, então, cara, faria muito sentido para mim. Então então você deixa essa psicologia mais para humanas, que já existe, e cria uma nova, sei lá, psicologia, neuropsicologia, um curso de graduação de neuro, muito baseado em neuro, em farmácia, em biologia. Então é um exemplo, né? Só que essas coisas, como eu disse, levam muito tempo. Fisiologia humana. Nossa, seria um curso muito foda, seria, né, cara? Aí sim. Eu quase fui fazer psicologia, cara. Já falei isso no Instagram. Eu tava lá, eu entrei na graduação na biologia. Entrei porque eu gostava de Animal Planet. Cheguei na biologia lá, um monte de aula um monte de decoreba, de planta. Achei um saco, cara. Aquelas aulas de decoreba que... Pra mim não dá, cara. Eu não consigo. Lutz, eu não consigo decorar nada. Eu gosto de entender. Raciocínio, lógica, como é que as coisas estão relacionadas. Massa. Agora, decorar, velho, não consigo. E aí deu 3 semestres, tava aguentando mais. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, velho? Minha primeira reflexão profissional, eu falei, o que eu tô fazendo aqui, velho? Aí eu conversei com um professor da Biocel, falei pra ele, cara, eu quero mudar de curso, eu gosto muito de comportamento humano, eu adoro ler sobre os... Na época eu chamava de Neandertais, não sabia o nome, né? Eu gosto muito de ler sobre os Neandertais, homens da caverna, adoro ver comportamento humano e quero entender o que tá acontecendo, por que... Tô pensando em fazer psicologia. Ele falou, não faz, porque a psicologia no Brasil tem muito pouca ciência dura, ciência biológica, né? Você vai ficar frustrado. A sua área... Foi essa frase que ele falou. A sua área é neurociência. E eu nem sabia que existia neurociência. Olha que foda. Não sabia que existia, tá? Tinha 18 anos. Aí neurociência... Tipo assim, porra, existe uma área da ciência que estuda cérebro e comportamento e eu tipo, nossa, que da hora. É a minha área, velho. Foi ali que eu descobri. Daí eu comecei a me mobilizar, mudei para a FRJ, porque lá tinha muito grandes neurocientistas, do Herculano, Roberto Lente, Siddhartha se formou lá, Siddhartha Ribeiro, né? Aí eu fui para a FRJ para ter contato com essa galera, para me enfiar nesse ambiente. E foi maravilhoso, de fato fui para um ambiente maravilhoso para se formar como neurocientista. Não foi nem pelas aulas, foi porque a galera tava lá, né? E por que eu falei isso, cara? Eu concluí alguma coisa... Porra, Lutz, a gente viaja muito junto, cara. É ruim. Ah, não, sim. E, cara, mas não era isso que eu ia falar, porra. Que a gente falou da psicologia. Mas, enfim. Hoje, na faculdade, ela é muito não científica, assim. Eu, pessoalmente, eu gosto dessa psicologia também, por incrível que pareça. Eu acho legal também. Mas eu vejo que ajuda muito mais as pessoas, sendo bem sincero, quando mistura... Quando é neurociência, assim.
você chegar a explicar para um paciente, isso até é bom, né? Até você fala para você fazer isso, né? Com certeza. Explicar para o paciente os mecanismos do cérebro dele. Psicoeducação, né? Que é você educar o paciente sobre o que está acontecendo, né? Ó, você fica ansioso porque o que acontece? O celular vibra e isso serve como um gatilho que te lembra sobre o trabalho e na hora que você... Para você tratar transtornos mentais, você precisa racionalizar o problema. A área do cérebro envolvida, o pré-frontal envolvido em racionalizar o problema, ela modula outros circuitos, modifica outros circuitos. E é essa modificação que é o tratamento. Então, para uma pessoa conseguir deixar de ser ansiosa, ela precisa racionalizar o que está acontecendo. Por que ela está ansiosa, como ela está ansiosa. E aí, a partir do momento que ela começa a ver que aquilo que está gerando ansiedade, na verdade, não é tão perigoso, não é tão ruim, o pré-frontal dela racionaliza aquilo, muda os circuitos envolvidos em gerar ansiedade e ela começa a conseguir não ter mais tanta ansiedade. Então, cara, e só de você explicar isso para o paciente já é um salto. Só que para você explicar, você tem que saber em profundidade, né? Você tem que saber em profundidade quem que é o pré-frontal, como é que ele funciona, quais são as áreas que geram ansiedade, como é que elas se comunicam, como é que é o processo da ansiedade, como é que não é. E isso, cara, não tem. Você vai olhar eu digo isso porque eu dei aula de neurociência e psicologia e eu não tinha tempo. Primeiro que tinha uma ementa, né? Eu tinha que seguir uma ementa dura lá, não podia mudar, senão eu ia reclamar. Aí tinham coisas lá que eu nem achava importante ensinar, coisas fundamentais que eu não tinha tempo para dar. Era muito frustrante. Eu só avisava os alunos, gente, olha, vamos dar só uma pincelada aqui para vocês terem uma ideia, mas eu recomendo que vocês depois busquem mais, que isso vai fazer toda a diferença, que lá não dá, cara. É muito pouco. Então... o conhecimento fundamental que os profissionais da saúde precisam para executar um trabalho eficiente, eles não têm na graduação. Toda a parte de neurociência do comportamento, eles não têm, Lutz. Nutrição, educação física, psicologia, os cursos da saúde que vão ter que lidar com o comportamento do paciente. Porque pensa, um psicólogo, um nutricionista, educador físico... Cansei de falar isso. Não adianta você só falar para a pessoa falar A, B, C ou D. Você tem que ajudar ela a mudar o comportamento dela. O maior desafio do profissional de saúde é esse. É você ajudar o paciente a mudar os hábitos, de vida, mudar a rotina, mudar o comportamento dele. Só que os profissionais não sabem o que é a neurociência do comportamento. Não sabem como é que funciona. Não sabe quais são os circuitos envolvidos com gerar ansiedade e não sei o que lá. O que acontece no cérebro da depressão. Nem na faculdade de medicina tem? Cara... depende, varia bastante, assim, e eu tô falando isso com base na minha experiência, pelos contatos que eu já tive com as ementas dos cursos do que eu já dei aula. Devem ter exceções por aí, né? Mas na medicina, da última vez que eu olhei, a parte de neurociência estava faltando muita coisa. Eles não tinham, por exemplo, quase nada ou nada de toda a neurociência da motivação e do comportamento. Toda a ciência por trás de fazer a gente querer fazer as coisas, de formar hábitos, de gerar vício, o comportamento de um modo geral, eles não tinham. Isso que evita uma doença, né? Exato. A parte de comportamento alimentar, eles não tinham, sendo que transtornos alimentares é um problema gravíssimo na sociedade hoje. É muito comum as pessoas terem problemas em relação ao comportamento alimentar delas. Como? Come demais, do mundo obesidade abdominal. Exato, cara. Obesidade, vou dar um exemplo de obesidade. Pode perguntar para qualquer profissional médico que trabalhe com cirurgia bariátrica, redução de peso, whatever. O maior desafio do profissional é o paciente mudar o comportamento alimentar dele. Ele sabe o que ele tem que fazer, ele tá com a planilha ali, ó, o que tem que fazer, o que tem que fazer, mas ele não consegue por algum motivo, ele tem dificuldade. O problema é você implementar uma mudança comportamental efetiva. Esse é o maior desafio. É um dos maiores problemas de saúde hoje, Lutz. Obesidade é uma epidemia, tem muita gente obesa acima do peso, isso traz uma série de problemas de saúde para a pessoa. A pessoa vai morrer mais cedo. A chance dela morrer por alguma doença cardiovascular e whatever é maior porque ela está acima do peso. Então é um problema de saúde grave. E dentro desse problema, o maior desafio é o comportamento do paciente. Não é o alimento em si, não é as orientações em si. As orientações do que ele tem que comer, do que ele não pode comer, ele sabe. Tem no Google. O problema é ele conseguir implementar essas mudanças. Mas, apesar disso, apesar de o maior desafio dos profissionais serem mudar o comportamento do paciente,
Eles não têm na graduação a neurociência do comportamento, bicho. Nossa. Cara, e da última vez que eu olhei, na UFSC pelo menos, pessoal da UFSC, por favor, me corrija se eu estiver errado, da última vez que eu olhei, as aulas que o meu departamento dava de fisiologia, de neuro, eles tinham neuro em 2 semestres diferentes. E se eu não me engano, em nenhum deles tinha aula sobre sono. Cara, eu acho inconcebível, Lutz, inconcebível um aluno da medicina sair do curso de medicina sem saber muito sobre sono. Não faz o menor sentido. Cara, eu acho isso assim... Eu fico sem acreditar. Eu sei que eles têm uma aula de sono quando eles estão mais na frente, mas eles não têm aula de a base do sono. Eles têm aula sobre insônia. Só que, cara, não adianta você estudar o que tá de errado se você não sabe o que tem que ser o certo, né? O básico sobre... Não adianta você ir lá estudar Alzheimer sem você saber como é que é o cérebro natural funcionando adequadamente. Como é que funciona o funcionamento normal do cérebro. Só depois que você só vai entender a doença se você souber como é que é a saúde. E os profissionais, eles tinham que se preocupar. Isso deveria ser muito diferente de como é, né, cara? Cara, total, Lutz. Eu acho uma doideira, cara. Assim, eu como professor e pesquisador, eu olhava, cara... Só que assim, você fica meio de mãos atadas. Como é que você vai mudar isso? Eu não tinha como chegar e falar, não... Primeiro, que tem aulas lá que nem sou eu que dou, né? Daí eu vou chegar pro professor e falar, ó... Você não vai mais dar aula disso daí. Eu não acho que você tem que dar aula disso aqui, você tem que dar aula disso aqui. Bom, tem que respeitar o professor, né? Do mesmo jeito que eu falo que tem que ter aula tal, ele vai falar que tem que ter aula tal. Bom, vou respeitar. Mas na minha visão, cara, um aluno da saúde sair do curso sem saber muito sobre sono e sobre comportamento, cara, é uma insanidade. Como assim, velho? Como que um aluno da saúde sai sem saber o básico de sono, cara? Era para todos os profissionais da saúde saberem sobre sono para orientar seus pacientes. Primeira coisa que eles tinham que fazer, o paciente chegou, que hora você dorme? Que hora você acorda? Como que você acorda? Fazer uma avaliação para saber como é que tá seu sono, porque o tratamento vai depender disso, cara. Vacina depende da qualidade do sono, a eficácia da vacina. Antidepressivo depende da qualidade do sono. Você ser capaz de seguir uma dieta depende da qualidade do sono. Sua capacidade de se manter num treinamento, sei lá o quê, depende... Porra, a primeira coisa que tinha que avaliar no seu paciente, seu cliente, era o sono dele. É. E aí ele fala, não tô bem. Beleza, você tem ideia de como orientá-lo para ele tentar melhorar? Muito assim, o que você tá sentindo? Ah, beleza, é XYZ, então toma essas medicações que resolvem XYZ. Pois é. Mas ele não muda o comportamento que mudar o comportamento, cara. O fármaco, a farmacologia é maravilhosa, Lutz. Ela tem um potencial maravilhoso de ajudar as pessoas. Muito legal a farmacologia. Inclusive, era uma das disciplinas que eu falava para os alunos fazerem, e muitos acreditavam. Eles acabavam fazendo. Falavam, gente, não é obrigatória, mas vocês precisam fazer psicofarmacologia. Vai chegar um paciente no consultório de vocês falando que está tomando um antidepressivo, um ansiolítico, você tem que, no mínimo, saber do que está acontecendo no cérebro dele. Como é que você vai tratar ele sem saber isso? Você tem que ter um diálogo com o médico dele. O cenário ideal da saúde são os profissionais da saúde interagindo pau a pau, bicho. Educador físico, nutricionista, psicólogo e médico e sei lá mais quem, trocando ideia. Pô, a mesma pessoa. Pô, cara, então, ô fulano, manda uma mensagem, sei lá, ó, acabei de receitar tal remédio pra ele, por causa disso, o que você acha, sei que lá. Ah, beleza, então eu vou fazer tal trabalho com ele, manda mensagem pro profissional de educação física, ó, a gente tá fazendo esse trabalho aqui com ele, ia ser legal se o treino dele fosse assim assado, porque esse remédio, ele vai afetar um pouco o sono, então talvez seja melhor botar o treino de manhã, você entende? Putz, cara, mas daí pra esses profissionais se comunicarem, eles têm que ter o conhecimento básico, cara, e eu sei que eles não têm. Infelizmente, velho. Eu sei conversando. Pode perguntar. Pergunta para um profissional de saúde quais são as fases do sono e a função delas. Eu conversei com um neurologista, não aqui no podcast, que eu conheci, próximo de família e tal. E ele não... A gente conversou sobre sono, eu até perguntei com ele e tal, mas ele não me explicou... Ele não... Tipo assim, ele não uma coisa meio genérica, assim, né? Era muito sobre o que você falou, insônia. Ele falava. Cara, se você só vai entender a insônia se você souber como é que é o sono normal. Depois que você estuda o sono, o beabá, os tipos de insônia são meio óbvios. Você fala, isso aqui é porque isso aqui tá errado, isso aqui é por causa disso daqui, fica tudo... Tem uma lógica, cara. O corpo humano, Lutz, tem uma lógica. Não é aleatório, não tem que decorar nada. Eu falava isso pros alunos, gente, vocês não tem que decorar nada. O corpo humano é para ser entendido.
Se isso aqui aumentar, vai fazer isso aqui, vai aumentar aqui. Você tem que entender, tipo House, você tem que entender a matemática do corpo. Só que o corpo das pessoas varia muito, a situação das pessoas varia muito, então você precisa entender com profundidade como o cérebro e o corpo funciona para você conseguir interpretar cada caso. Chega uma pessoa lá, eu tô acordando, eu durmo todo dia 10 da manhã, durmo todo dia 10 da noite, acordo 6 da manhã, mas eu não tô acordando bem, né? Você já pode pensar, talvez ele seja um vespertino. Na hora, cara, o profissional de saúde tem que ser natural pra ele pensar isso. Tipo, não sei o que lá, tô dormindo, acordando assim, tô tal, assado. Ele tem que, na hora, já manjar. Bom, deve ser possível que ele tá no ritmo errado. O que você tá tomando antes de dormir? Faz uma avaliação, um bate-papo ali, você já manja muita coisa da pessoa. Eu tô fazendo tudo certo, Andrei, tô fazendo tudo direitinho e tal, eu apago a luz, e depois de tal hora eu não sei o que lá, não bebo, não sei o que lá, beleza. E qual que é a sua última refeição? Eu faço um lanche. Tá, o que você come no seu lanche? Eu tomo pão com café. Porra. Caralho. Cara, isso é muito comum, Lutz. Isso é super comum. O brasileiro tem a cultura de tomar o café, só que o café é tipo 5, 6 da noite. Cara. E aí a pessoa tem problema pra dormir. Gente. Óbvio. Mas assim, tem que ter alguém com conhecimento pra falar, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse café uma semana. Aí você transforma o sono da pessoa só porque você tirou o café daquele horário. Aí a pessoa começa a dormir bem, começa a acordar bem, começa a fazer sei lá o que bem, vira um efeito dominó positivo. Só que, cara, os profissionais de saúde, eles tinham que saber isso, velho. Concorda, Lutz? Pra caralho, mano. Concorda comigo? Todos os profissionais de saúde com quem você conversa deveriam dominar sono e a neurociência do comportamento. Pô, o que acontece? Como é que faz pra pessoa formar um hábito? O que é um hábito? Por que a pessoa tem dificuldade em não comer aquilo? O que eu posso fazer para ajudar a pessoa a lidar com aquilo?